O que está acontecendo agora com esses países tipo Coreia, sobre esses grandes campeões no desenvolvimento, né, é o que a gente chama de saltar na frente. Não tem sentido nós comprarmos equipamento que seja equipamento do século passado. Vamos logo para o futuro. Para isso precisa preparar a gente. Né? Tem que ter gente. É fundamental, todo mundo sabe disso. Agora, temos que ter uma política nacional, requer estratégia e persistência. Olá, o canal Brasil tem o prazer de receber hoje dois dos mais respeitados acadêmicos brasileiros para um debate para que conversemos sobre grandes temas brasileiros. Aqui comigo está o professor José Goldenberg, professor emérito da USP, presidente do Conselho de Sustentabilidade do FEComércio e presidente da FAPESP. E o professor, sociólogo e ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado. Uma vez que estou diante de dois professores muito respeitados aqui, não seria possível não começar esse debate entre nós aqui sobre alguns temas relativos à educação no Brasil. O Brasil passa por grandes problemas em todos os níveis da educação. Eu gostaria que vocês me dissessem quais, na impressão de ambos, são alguns dos principais problemas ou desafios da educação no Brasil nesse momento. Professor Goldenberg, por favor. Olha, eu tive uma experiência ao longo dos anos que é de ter sido reitor da USP e depois ministro da Educação. E o que eu aprendi basicamente é o seguinte, é que tem sido dada uma importância anormal ao ensino superior no Brasil em detrimento do ensino fundamental. E, sobretudo, nesses últimos 15 anos, o número de universidades federais foi aumentado de uma maneira extraordinária, o que fez com que elas perdessem a qualidade. Manter a qualidade dentro de uma universidade é uma coisa muito difícil em qualquer país do mundo. Enquanto isso, o ensino fundamental se ressente dos problemas que todos conhecem, né? Que são, a começar por prédios inadequados, professores que não são suficientemente prestigiados, não é nem uma questão só de salário. Há um relatório recente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, mostrando que o grande problema do ensino fundamental é que a profissão de professor de escola fundamental acabou perdendo aquela áurea que ele tinha no passado. E quem de nós não lembra a primeira professora que teve no primário? Eu seguramente já esqueci um bocado de pessoas que passaram pela minha vida, não esqueci da professora que teve uma influência importante na vida das pessoas. E essa questão é uma questão séria. Há esses estudos do PISA, né, esse estudo da PISA. OECD, que mostra que nas escolas bem pagas aqui de São Paulo, o índice que eles obtêm no PISA é muito elevado. Quer dizer, o Brasil sabe fazer escolas boas, não é mesmo? Acontece que essa área foi desprestigiada nos últimos anos e seria preciso inverter um pouco a equação. Se não me engano, até o jornal o Globo publicou recentemente que 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Presidente Fernando Henrique, suas impressões, quais são seria um resumo, naturalmente, aqui, alguns dos problemas mais graves pelo qual passa a educação no Brasil agora? Eu acho que o professor Goldenberg mencionou o fundamental. Nós temos uma formação parecida. Né? O que ele disse sobre o professor primário é verdade. Quando eu pude exercer a presidência da República, tentei deslocar o foco, o grosso do recurso, para a escola primária, fundamental. Fizemos uma emenda à Constituição, para permitir que a União Federal desse recursos para os estados e municípios atenderem a demanda da escola básica. No que não foi muito bem recebido pelo meio acadêmico, porque o meio acadêmico não percebe isso. Por quê? A paixão passou a ser abrir universidade. Bom, nós fomos professores da mesma universidade, de São Paulo. Na verdade, eu não tenho a mesma experiência do Goldenberg, porque eu fiquei lá, eu fui posto para fora do Brasil. Sim. Em 64, eu tinha 33 anos, voltei, fiz concurso de cátedra, ganhei a cátedra lá na USP, fiquei um ano e outra vez fui dispensado. Então, minha experiência direta de ensino no Brasil foi pequena. No mundo foi maior, foi grande, você também, deu aula pelo mundo afora. Qual é a diferença? É que o aluno que entra na universidade, na média, pelo mundo afora, tem uma boa formação.
Você fez o curso na França, você sabe escrever, sabe declinar os verbos, tem letra direitinho e tal. No Brasil, mais ou menos, pelas razões que o Goldenberg mencionou aqui. Eu acho que nós precisamos focar mais em dois tipos de educação. A básica, fundamental. O governo tem feito algum esforço recente, não recente, a gente acumula, mas recentemente voltou a ter algum esforço, e profissional, porque é outro problema sério do Brasil. E há uma espécie de, como houve muito foco, em certo momento, na educação primária, o pessoal passa, vai para o curso secundário. O curso secundário passou a ser aí um problema também muito, muito grave. E nós focamos no universitário e multiplicamos universidades que não são verdadeiras, faculdades que não têm condição realmente para dar um ensino universitário. Nesse último período presidencial, foram criadas cerca de 60, 70 universidades É federais. uma loucura, não tem É um condição. absurdo. O máximo que se poderia fazer seria criar escolas técnicas federais, É. que é uma coisa boa, É. mas não universidades, né? Isso eu acho que houve um certo desvio, né? E universidades que não gastam em pesquisa, porque é mais barato. Né? Então se contrata gente mais ou menos despreparada, vira professor, o aluno sofre isso, tem um diploma, e depois faz o que com o diploma? Nada. Então eu acho que a questão fundamental é voltar a focar no ensino fundamental, inclusive no curso secundário, no curso profissional, treinar os professores e dar salários razoáveis. Eu fiz a faculdade de filosofia, como o Zé também. Né? Bom, naquele tempo antigo, ser professor do ensino oficial secundário era meritório. As pessoas saíam da universidade para ir dar aula no interior. Isso mesmo. Né? E era uma carreira prestigiada. Tinha algum mérito, era aceita como uma coisa boa e recebia. Não era uma maravilha, mas tinha algum salário. Hoje não, caiu muito. Então, esses são os problemas que nós conhecemos. As soluções técnicas são sabidas. Precisa concentrar, ter recursos, concentrar e desmistificar. Você tem que saber realmente as operações fundamentais, tem que saber seu idioma, essas coisas. Tem havido um certo progresso quase espontâneo, porque com as redes existentes hoje de conectando todo mundo, eu tenho notado o seguinte: o pessoal mais jovem aprende inglês sozinho. Porque as expressões, não sei o quê e tal, aprende inglês sozinho. Aprende muita coisa informalmente. O ensino vai ter que passar por uma modificação. Está passando uma modificação muito importante, que é, em vez de dar, chamava em latim assim, magister dixit. O professor falou, está falado. Agora não é mais assim. Você tem mais debate, tem motivação. Eu tenho uma neta que acabou de se formar em matemática na Inglaterra, em King's College. Bom, quantas aulas tem? Não são muitas. Agora, a carga do que faz em casa, de resolução de problemas e discussão entre os alunos, é muito grande. Aqui é o contrário. A carga é pesada, muitas matérias. Uma coisa que eu estava, em certa época da vida, dei aula de história, no escola Paz Leme, aqui em São Paulo. Bem, eu ficava espantado, porque a história é a mesma, que se repete o tempo todo, e o professor não sabe muito mais do que aquele feijão com arroz, fica uma chateação, porque na história universal você nunca chega à história contemporânea. Morre lá atrás, na Idade Média. A emenda nunca chega até o fim, né? E você acaba parando. E o tempo todo, mais matéria, é menos matéria e aprender a raciocinar. E com o mundo que está criado aí, você vai ter uma quantidade de profissões que nós não conhecemos quais são, novas. Você tem que ter uma certa flexibilidade, uma boa formação. Eu acho que é isso. Então, a ideia, pelo que eu posso perceber, claro, e jamais participaria de nenhum dos senhores, é que a diminuição da qualidade ou do interesse do Estado pelo ensino superior. Mas, para possibilitar um ensino superior de qualidade, é necessário que você faça com que as pessoas cheguem relativamente preparadas nesse terceiro nível da educação dos brasileiros. E prestigiar o ensino fundamental seria uma maneira de resolver o problema de cotas e outros problemas desagradáveis que estão surgindo. Porque a escola fundamental tem uma grande característica, né? Lá não tem cotas. Ela é democrática. É um pouco como o exército, né? Não é mesmo? Quer dizer, entra todo mundo. E, na medida que eles se formam bem, não é mesmo? Eles vão ter acesso às universidades. Essas questões de reservar cotas em universidades são tudo artificialismos. O problema que tem que ser resolvido é o problema de base, né? Universidade, pelo contrário. Nós somos professores de universidade. Por acaso, somos eméritos. Quer dizer, esse é o modo de dizer que está velho. Mas, enfim, somos professores de universidade.
Agora, a universidade se caracteriza também pela formação e criatividade. Tem que ter pesquisa. Não é só dar aula. Fazer faculdade sem pesquisa, sem que o professor seja ele próprio um produtor de cultura, não funciona. Então, E presidente, mencionando esse ponto, agora, em 2018, houve até uma reação da CAPES, afirmando que seria possível caso os cortes imaginados pelo atual governo devido às restrições orçamentárias. O Ministério da Educação e Educação Brasileira poderia provocar até mesmo a perda de até, cálculos da CAPES, até agora 200 mil bolsas, tanto para a formação de professores como para a pesquisa mesmo. Qual é a importância da pesquisa no ensino brasileiro ou mesmo mundial para tornar o Estado brasileiro mais eficaz e uma população que tenha capacidade crítica de encarar o mundo desse século XXI que provoca tantas transformações? Olha, nós somos 200 milhões de pessoas, 200 e poucos milhões. Então você sempre tem 10% que você pode ter qualidade, né? Ou mais do que 10%. Né? O próprio Estado brasileiro, eu tenho uma relativa experiência, você também tem, de lidar com o governo, tem setores bons, setores competentes. Geralmente são os setores que são mais vinculados à alta administração, mas não só, tem setores bons. Agora, o problema é talvez mais amplo, é a cultura que precisa mexer. O que você valoriza como conhecimento, como desempenho, etc, etc. Eu fiquei muito impressionado uma vez que eu li uma pesquisa que o rendimento relativo do Brasil em termos de produção de patentes é baixo. Né? Por quê? Porque nós preferimos a grande teoria, né? Por vício de formação cultural. E você, no ensino, hoje, no mundo de hoje, você tem que ter uma visão, ao mesmo tempo, óbvio, teórica, mas tem uma visão prática. O que você faz com aquilo? Como é que você transforma? Né? Concreta. Então, eu acho que isso é muito importante para o Estado e em geral. E, obviamente, se você melhorar o nível educacional do país, não é só o governo quem ganha, é a economia, é a sociedade. Você mencionou um pouco antes da nossa conversa anterior ao PISA, né? Que é um modo de avaliar o desempenho feito pela OCDE. Bom, o Brasil está sempre mal avaliado no PISA. Né? Bom, se você melhorar o desempenho no PISA, certamente o PIB vai melhorar também. Mas melhor do que o PIB, do que o PISA, é a gente, as pessoas vão ser mais interessantes, vão viver com mais proveito, a sociedade vai ser mais criativa. Né? Então, eu acho que são esses os problemas. Nós conhecemos, o Brasil sabe quais são os seus problemas. A questão é como fazer. Fernando, e quando se aplica a tecnologia e ao processo produtivo, né, é absolutamente essencial, num país de 200 milhões de habitantes, você preparar pessoas que sejam capazes de absorver o que há de avanço tecnológico no mundo. Né? Até de entender as coisas. Porque... exatamente. Não se trata só de produzir a tecnologia aqui dentro, mas de aprender o que os outros estão fazendo também e adaptar quando for necessário. Sabe, da mesma forma que você trabalhou na Universidade de São Paulo com essas teorias do desenvolvimento, não é mesmo? De como, crescimento e tal. De como superar as dificuldades. Na área tecnológica, o que está acontecendo agora com esses países tipo Coreia, sobre esses grandes campeões no desenvolvimento, né, é o que a gente chama de saltar na frente. Você não fica copiando a tecnologia do século passado, né? Você precisa criar pessoas suficientemente preparadas para entender a tecnologia de hoje. E pensar o futuro. Então, por exemplo, agora, indústria 4, o que eles chamam de indústria 4.0, que é uma indústria que usa computadores, coisas inteligentes, etc. É a direção onde a indústria vai indo. Não tem sentido nós comprarmos equipamento que seja equipamento do século passado. Vamos logo para o futuro. Para isso precisa preparar a gente. Né? Tem que ter gente. É fundamental, todo mundo sabe disso. Agora, temos que ter uma política nacional, requer estratégia e persistência. Senão não adianta. Você tem conhecimento, sabe o que vai fazer, faz hoje, esquece amanhã, não. Tem que saber o longo prazo, que o Zé Godoy falou, olhar para frente, saber o que vai acontecer e você vai persistindo num certo caminho. Tem um caminho, um rumo. Não é? Então é isso que precisa e falta. Agora, há um problema nisso tudo que é político, na verdade. Como é que você consegue? Você só consegue quando você motiva as pessoas. A educação também é isso.
O que é uma boa escola? É uma escola que tem professor capaz de despertar no aluno o interesse. Todos nós nos lembramos de quem foi o professor que conduziu, não é isso? Na universidade especialmente, que dá chama, que faz a coisa avançar. Não é a quantidade de informações que o professor te passa, isso hoje está no computador, isso é fácil. A questão é você ter interesse, curiosidade para criar uma coisa nova. E em qualquer área. Eu fui uma vez, um tempo, professor, nem professor, fellow se chama, do Institute for Advanced Study, em Princeton, que criaram para o Einstein. E tem muitos físicos, teóricos, não sei o que e tal. E um pouquinho como enfeite de bolo, alguns cientistas sociais, sociólogos, não sei o quê, para enfeitar o bolo. Basicamente ali é matemática e física teórica. Bom, e eu fiquei um pouco impressionado vendo lá, passei várias... Era o Albert Hirschman, que era meu amigo, que era professor lá. Isso. Então me levou para lá e tal, vendo a espécie de angústia que aquela gente vivia. Cada ano lá eles recrutavam os que tinham feito PhD. PhD é o começo. Aqui no Brasil, cheio de PhD, condição necessária. Feito PhD, e eles ficavam lá 2, 3 anos, porque eles tinham que criar alguma coisa. Senão, coitadinhos, iam ser professor de universidade. Bom, e aí eu aprendi uma coisa que eu não tinha notado. A angústia deriva do seguinte: nessas áreas, a criatividade se dá em certa época da vida. Matemática pura, teoria física pura, matemática. E depois você fica mais sábio e, portanto, mais comedido, não ousa para criar. Aí eu fiquei pensando, na pintura é assim também, com as exceções dos gênios. Picasso criou a vida inteira. Mas o que é criar? É você juntar o que o outro não juntou. Não é? Aí tem que ter um certo frescor na sua imaginação. E o professor, o bom professor, é aquele que te incita a você juntar peças que estão separadas. É isso, não é passar números para você, dados, fatos. É a chama pela curiosidade, que é fundamental. Falando de tem alguns professores que têm falado que estão se sentindo um pouco, e mais nos ensinos fundamental e ensino médio, pressionados por uma corrente política que defende uma forma de escola em que não haja a imposição de determinados ditames ideológicos, dogmas. A isso deu-se o nome de escola sem partido. Queria saber as impressões dos senhores sobre esse movimento tal qual vem sendo desenvolvido aqui no Brasil. Olha aqui, todos nós temos algumas opiniões, sobretudo as seres humanas. Agora, você não tem o direito, sendo professor, de dogmatizar, quer dizer, de transformar a sua crença num cânon da ciência. Né? Eu fui treinado dessa maneira, quer dizer, aqui na USP. Né? Uma parte dos meus professores eram os franceses ainda, mas, enfim, de qualquer maneira, o treino era isso, tem uma certa, eles chamavam de objetividade, sobretudo nas ciências humanas. Pouco a pouco, a escola virou uma pregação. Olha, você não tem o direito, você tem superioridade sobre o aluno, porque você tem mais informação, é modelo, você não tem o direito de pregar para o aluno. Você tem que mostrar os vários lados. Evidentemente, você não consegue escapar de deixar entrever o seu. Não se trata de uma escola anódina, mas se trata de uma escola em que você não está pregando o tempo todo. O Brasil, infelizmente, houve, sobretudo nas ciências humanas, ciências sociais, houve uma espécie de contágio ideológico. As pessoas vão lá e te ensinam a mesma coisa, o que é bom, o que é ruim. Quando eu estava na presidência, eu tinha netos estudando no Rio de Janeiro, uma escola muito boa. Os professores se dedicavam a mexer com a comunidade me atacando. Você tem sentido isso? Né? Essa escola não é escola, e era boa, chamada boa escola. Houve uma enorme penetração dessa visão militante. Né? Você deve ter, todos nós temos uma posição sobre várias... Se não tem posição, você está morto. Você pensa o que você pensa sobre várias coisas. Mas não é isso, você não tem que estar impondo a sua visão ao aluno como se fosse ciência. Sabe que eu não consigo nem entender direito esse debate, viu? Porque algumas dos tópicos que são objeto de opiniões extremas são completamente absurdos. Você sabe que isso é pior nos Estados Unidos do que aqui até, né? Pior mesmo. Tem gente lá agora fazendo um esforço enorme, né? De certos grupos lá, proibirem o ensino da teoria da evolução na escola. Quer dizer, esse é um extremo, evidentemente. Aqui no Brasil foi mais rasteiro ainda, né? Foi. Por causa do problema político. Aqui é político. Precisava ser
do que a gente chama de ideias populistas, etc. Quer dizer, há um mínimo de coisas que você estuda na universidade e aprende na universidade, que são uma espécie de um buffet. É um senso comum. Não é mesmo? É um menu que é oferecido, né? Não é mesmo? E é evidente, quer dizer, vocês na ciência social ensinavam as ideias de Marx, mas ensinavam também as ideias dos outros liberais, todos. tudo. Não é mesmo? É obrigado a ensinar. É obrigado a fazer isso, né? Agora, chegar lá e dizer, não, só pode ser Marx, ou só pode ser Nietzsche. Não dá, aí ou não qualquer dá. outro, não dá. E eu acho que o fundamental é o seguinte, você falou alguns grandes autores. Eu tinha um professor chamado Roger Bastide, você conheceu? Isso. Bom, o Bastide chegava lá e dava aula a nós, ele era sociólogo. Ele era, não da corrente majoritária francesa, porque ele era de origem protestante e não era positivista, durkheimiano. Ele nos fazia ler psicanálise, Freud, ou então Bergson. Bom, porque qual era a justificativa dele? Olha aqui, você tem que aprender como é que eles colocam as questões, como é que eles indagam, quais são as tentativas. Qualquer grande autor, se for grande, você aprende com ele. Se você, agora, você não pode tomar como se aquilo é o vademécum, vale para é o que vale. Não. Você tem que tentar descobrir como é que ele pensa, né? Seja um jeito de esquerda, de direita, de centro, do que for, se for pensador. Então, acho que o professor é obrigado a dizer, olha como esse pensa, olha como esse pensa, olha como esse pensa, né? E mostrar, ressaltar, e não ficar impingindo uma linha só. Um outro grande tema que é muito relevante, naturalmente, é a economia do país. O senhor, presidente Fernando Henrique, como ministro da Fazenda, iniciou o Plano Real, depois como presidente provocou uma grande reforma que criou esse período de estabilidade econômica macro que estamos vivendo no Brasil já há muito tempo. Mas eu li uma entrevista relativamente recente sua, em que você fala que o Plano Real, acho que a sua frase foi, ficamos pela metade. O que faltou, ou seja, o que ainda precisa ser feito no Brasil no sentido da estabilidade econômica e do crescimento em todas as áreas, inclusive na melhora da educação no país? Vamos lá. Primeiro, Plano Real. Como todo mundo sabe, eu não sou economista. Eu sei, conheço alguma coisa de economia, trabalhei com gente que mexe muito com economia, o Prebisch na CEPAL, o Celso Furtado, tudo bem. Mas eu não sou economista. Então, a primeira coisa, né, você resolver um problema é juntar gente que entenda do assunto. Você não faz o ministro, por exemplo, ele lidera, não é ele quem faz. Ele tem que ter a capacidade de liderar, juntar, entender, perguntar, não sei o quê. Foi o que eu tentei fazer, né, motivar. Depois, se for uma mudança na sociedade, não adianta você ter a razão. Você tem que fazer com que os outros acreditem que é o caminho. Então, você tem que falar, tem que motivar as pessoas. O Plano Real tinha um aspecto, porque a inflação era galopante, né, que parecia que era uma mágica. Inventamos a chamada URV, Unidade Real de Valor. Né? Uma moeda fixa, enquanto a outra desvalorizava, tinha uma referência estável. Como é que isso passou para o povo? Através da mídia. A mídia entendeu, nós motivamos a mídia, ao Congresso, ia lá, explicava e tal. Agora, para você controlar a inflação, isso é uma mágica que só funciona se você puser as finanças em ordem do país, né? E estavam em grande desordem, né? Então você tinha que reformar instituições e tal. Então, e nesse sentido, até hoje nós temos problemas que são graves. Nesse momento, as finanças públicas estão em péssima situação, né? Se você olhar um problema como o da Previdência, que eu tentei resolver naquela época, botando uma idade mínima de aposentadoria, e perdemos por um voto na Câmara, precisava de 3/5 da votação. Bom, hoje seríamos melhor, porque é um fator, uma coisa que é óbvia, nós estamos durando mais tempo aqui, nós dois. Somos um exemplo disso. A gente dura, né? E consegue ainda falar mais ou menos e tal. Dura. Então, a aposentadoria, se você se aposenta muito jovem, a sociedade paga, e não tem como. Então, é isso que está acontecendo. Então, o Plano Real, naquela época, o que eu digo que ficou pela metade, é que várias mudanças não ocorreram, e não ocorreram de forma persistente, que eu disse aqui há pouco, né? Era essa a questão. Nós estamos diante de uma situação mais ou menos semelhante. Nós temos, eu não vou entrar em detalhes de política, porque não é o caso, mas o governo, seja ele qual for, vai ter que enfrentar essas questões para poder ter uma estabilidade de mais longo prazo. Você, em tudo,
como nós dissemos sobre educação e tal, tem que olhar o futuro. Quer dizer, o futuro é competição, o futuro é você ter capacidade do governo não exaurir as finanças da população, o futuro é você investir. Você investir o que é? Eu junto hoje, eu aplico, eu só vou ter minha renda daqui a algum tempo, ter previsibilidade. Então, nesse sentido, eu acho que o Plano Real foi positivo, que controlou uma hiperinflação, né, sem fazer truque de controlar preço diretamente, congelar e não sei o quê, mas nós não conseguimos completamente organizar a finança pública. Fizemos uma campanha tremenda para acabar com a dívida dos estados e municípios, o pessoal atacava, era contra e tal, e coisa, mas acabou, impusemos um pouco as regras, houve algum avanço, mas isso é sempre assim, é um processo. Vai ter que continuar mexendo. Então, pelo que eu entendo, presidente, além de uma série de reformas ainda necessárias, eu vou querer saber a sua opinião, quais seriam as mais prementes, há também a necessidade de criação do convencimento da população, da necessidade dos inevitáveis sacrifícios que as reformas trarão, pelo menos no primeiro momento. Fundamental. Mas, Fernando, isso eu me lembro de uma entrevista sua, né? Foi perguntado como é que os outros não conseguiram e você conseguiu. E você falou corretamente, conseguindo explicar direito, viu? Explicar direito. Que é o que nós fazemos com o professor o tempo todo, viu? Perfeito. É uma coisa curiosa, viu? O Fernando teve a paciência de explicar. Eu me lembro que você até fez uma... Fiquei afônico aí. Dizer, olha que foi explicando. E é isso mesmo, viu? Quer dizer, sabe, esses grandes movimentos que têm ocorrido na sociedade, desde, digamos, 1970, tem muito a ver com sustentabilidade, né? Quer dizer, que você fazer alguma coisa que dure. Mantém. Não é um negócio que... Sim. Uma mágica aqui ou lá, é um negócio que dure. E aí, sabe, tem três coisas. Quer dizer, havia pessoas que achavam que os recursos materiais iam acabar. Que é o pessoal do Clube de Roma, isso, né? Erraram. A tecnologia resolveu isso. Né? Depois havia os que achavam que nós íamos destruir o meio ambiente completamente, íamos acabar completamente afogados, etc. Aí não resolveu, mas melhorou. Mas melhorou e nós sabemos. Tem um mecanismo. E tem mecanismos, nós sabemos como fazer. O terceiro, a sustentabilidade é isso, né? Quer dizer, aí é um problema de organização social. As pessoas precisam aprender o que é melhor para eles, né? Deixa eu contar um pequeno casinho sobre a questão do real. Tem que convencer o presidente da República primeiro. Eu me lembro que no caso era o Itamar Franco. Ele não é economista. Quem conseguiu mesmo nem fui eu, foi o Edmar Baixa. Nós fomos lá, Edmar teve um símile negócio de campo de futebol, levanta tudo ao mesmo tempo, não sei o quê, para explicar o que nós íamos fazer. Depois, é uma coisa assim, interessante. Quando eu estava na pregação sobre o que nós estávamos fazendo, eu fui ao Silvio Santos, SBT. Essa eu não vi. Eu fui lá ao Silvio Santos, e o Silvio Santos estava num camarim, era um barracão precário, ali às margens do Tietê ainda, não era o que ele ficou depois, e ele me chamou no camarim enquanto ele se preparava e tal, e ele me perguntava. Ele perguntava, eu dizia, ele dizia, pode repetir? Eu repetia, eu digo, vai ser um desastre. Aí no final ele disse, vamos entrar juntos. Ele me disse, não se esqueça que a minha audiência tem idade mental média de 12 anos. Bom, eu entrei junto com ele. Ele deu uma aula. Tá? Quer dizer, ele foi capaz de fazer para um certo tipo de público muito melhor do que eu seria capaz. Mas, no fundo, é isso. Você tem que convencer o outro de que aquilo você tem que fazer um certo esforço para dar certo. Você não faz a frio. Você pode fazer a frio uma experiência no laboratório, mais ou menos. Né? Agora, porque tem resistência, não sei o quê. Eu me lembro, em laboratório, o Goldenberg era assistente do Marcelo Dami de Souza Santos. E eu era do Florestan Fernandes. Eu era representante na congregação dos assistentes. Uma briga danada com o nosso amigo Mário Schemberg, que era um físico, que era meu vizinho, na Rua São Vicente de Paulo, morava no térreo no 5º andar. Bom, e o Schemberg deu uma entrevista ao Fernando Pedreira, que é casado na época com a Renina Katz, que era da última hora, dizendo que eles iam explodir o Betatron. Né? A congregação ficou do lado do Schemberg, porque nós não entendíamos nada daquele negócio. O Betatron está lá até hoje. Na verdade, mas foi isso. Claro. Então, mesmo na física, para fazer o Betatron funcionar, você tem que convencer os outros. Isso é fundamental. Você vê, Fernando, agora quando estavam procurando a partícula de Deus, né? A partícula lá em Genebra, né? É um resultado de uma experiência lá. Né? O medo que alguns tinham, né?
é de que Vai aquilo explodir. fosse acabar com... Um novo Big Bang, né? Surgiria. Então, em tudo é assim. Você tem que vencer resistências. Tem que explicar, né? Tem que explicar, tem que motivar, tem que convencer, tem que ter paciência e persistir. Há uma tradição que talvez hoje já não esteja mais entre nós, que era criar grandes modelos de desenvolvimento. Se falou um tempo atrás da ideia do nacional desenvolvimentismo, depois a ideia muito opaca de neoliberalismo, na verdade foi considerada quase uma ofensa por parte de um nicho político até. Qual seria hoje, nessa segunda década do século XXI e projetando para as próximas décadas, um modelo de desenvolvimento adequado, não necessariamente ao mundo como um todo, mas a uma potência média como o Brasil? Professor Goldenberg. Eu olho pelo lado da tecnologia, né? Quer dizer, mas sabe, no século XIX tinha um bocado de gente que olhava pelo lado da tecnologia, até o Marx, né? Até bastante. Bastante, né? O que há é o seguinte, é que efetivamente a tecnologia tem se desenvolvido em áreas em que ela acaba resolvendo os problemas. Veja, Malthus, né, um padre lá, viveu no fim do século XVIII, ele achou que a produção de alimentos não aumentava tão depressa quanto a população e que ia acontecer uma desgraça completa no mundo. O que na época era verdade mesmo, né? Sabe, esse problema está completamente resolvido. Quer dizer, hoje tem mais alimentos no mundo do que as pessoas consomem. O fato de ter fome num país da África, o que ocorre de vez em quando, é por problemas de natureza política. Não porque falta comida, né? Então, a visão que eu tenho é que com essas tecnologias que existem e as que estão se desenvolvendo e que nós estamos acompanhando, nós vamos dar os elementos para que os governos consigam estruturar. Agora, tem coisas que a tecnologia não pode fazer. E aí entra mais na área em que o Fernando não só tem ideias, como fez. Precisa abrir a economia brasileira, viu? Para que ela compita, viu? Porque com tecnologias velhas, viu? A produtividade é baixa mesmo, né? Essa que é a verdade, né? Tem regras na tecnologia, quer dizer, se você não usa tecnologias mais modernas, a eficiência é baixa. Esses números que dão aí de que a eficiência do trabalhador brasileiro é sei lá, pequena, etc., é porque ele não usa os instrumentos necessários. E agora, isso depende de medidas tomadas pelo governo. Nessa área, o governo é essencial. Se discute muito se o governo é essencial para ter empresas estatais ou não. Isso é discutível, viu? Mas para introduzir políticas globais, aí é governo. É necessário. Eu concordo inteiramente com o que disse o Zé. Acho o seguinte, historicamente, né, aqui no Brasil, houve uma certa altura que se entendia que crescimento econômico dependeria de fechar a economia e substituir importação. Quer dizer, você pega, ao invés de importar, você faz engenharia regressa e você chega a produzir aqui mesmo. Tudo bem. Em certos momentos, você até entende que isso possa ter sido assim. O momento que nós vivemos é outro. O momento que as economias estão entrosadas por causa da tecnologia. Como é que você podia fazer isso no passado que não tinha computador? Isso não tinha container para levar grande quantidade de transporte de mercadoria. Então, nessa economia mais globalizada, o que acontece? Você pode fazer, se usar um pouquinho de jargão técnico, você pode maximizar os fatores de produção. Onde é que tem mão de obra barata? A minha empresa precisa de mão de obra, eu vou para lá. Onde é que tem mineral? Eu vou para lá. Onde é que eu preciso de tecnologia sofisticada? Eu vou para lá. Não é? Porque tanto faz como tanto fez. Você tem meios de você controlar. Onde é que está o headquarter, a sede da empresa? Não importa muito. Não é? Você tem meios de maximizar esses vários fatores da produção. E você, por consequência, você cria um mercado que é mais global. E você vai ter que competir nesse mercado. A chave não é saber se é do Estado ou se é privado, se é monopólio público ou privado. Monopólio não compete, tem que ter competição, porque induz a você ter mais imaginação, baixa o valor dos produtos que você produz, aumenta a produtividade. Por unidade de capital ou de trabalhador, você produz mais. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Alguns aqui acharam no começo, isso é neoliberalismo.
porque a teoria liberal, anterior às teorias de crescimento ou substituição de importação, achava que você tinha que ter tudo mais aberto. Bom, se viu que para industrializar foi preciso limitar, não sei o que e tal. Eu me lembro que no tempo dos anos 60, 50, 60, quando a Coreia começou a disparar, 70, Coreia e os países asiáticos, aqui se dizia, bom, mas eles só são plataformas de exportação. Bom, o que nós tínhamos que fazer era olhar para o mercado interno. Hoje, a diferença entre interno e externo esmaeceu muito. O Collor aqui disse uma coisa que foi muito criticada, mas ele tinha razão. Nós estamos produzindo carroça e não carros. Cara, é verdade. É verdade. Como a economia era fechada, a tecnologia se adaptou a esse mercado. Era preciso ter uma tecnologia que fosse global. Hoje, a qualidade é a mesma, para dentro... Nós estamos exportando carros. Estamos exportando carros, né? Para dentro e para fora. Então, você tem que acompanhar, o pensamento precisa acompanhar essas transformações que ocorreram. Quer isso dizer que você não tenha um interesse nacional? Não. Só que ele se coloca de outra maneira. Você não pode fazer uma abertura da economia que arrebente um setor importante. Você tem que ir devagar, tem que ter... É político, você tem que mesurar, não é? Controlar as forças, etc, etc. Mas é isso. E na visão de crescimento econômico, no passado se fala de crescimento, aumentar o PIB, a produção global do país. Muito bem. Hoje se fala mais em desenvolvimento, já há muito tempo. E quais são os efeitos disso para a população, para as instituições, para o bem-estar, para tudo isso. E havia teorias. Havia teoria que você, para crescer, tinha que crescer por focos. Eu me lembro que tinha o Eliezer Batista, pai do Ike Batista, né? O Eliezer era um tipo de visão grande. E ele dizia o seguinte, ele me influenciou bastante nesse aspecto. Ele dizia, olha, nós temos que fazer, são eixos de crescimento. E esse eixo não para no país, é energia. Tem que integrar da Venezuela, da Argentina, não sei o quê, fazer os eixos. Enfim, tem várias concepções de como é que você faz o crescimento existir, mas você tem que ver que isso é histórico. Varia. O que vale numa época não vale na outra. Você tem que ter capacidade teórica e depois prática para implementar. Inclusive, presidente, professor, existe também uma nova preocupação que com os mais recentes avanços na ciência e na tecnologia, os empregos do passado estão se esvaindo. Como adaptar-se a esses novos tempos tecnológicos, mas buscando evitar um drama social da perda dos empregos anteriores, até o velho Marx falava que as novas tecnologias faziam que a produção fosse muito maior por pessoa. Mas as pessoas precisam continuar empregadas também. Professor, deve ser uma coisa que te preocupa, pensando até na própria sustentabilidade do desenvolvimento futuro. Quais são os riscos e o que deve ser feito, num plano mais geral, para tentar evitar ou pelo menos minimizar o risco desse drama da perda de empregos com as novas tecnologias? Olha, primeiro eu vou dar um exemplo do que ocorreu aqui no estado de São Paulo, que abordou exatamente esse problema. Lembro, há 20 anos atrás, a cana era cortada manualmente, com facão. Com facão. E aí tinha aquelas queimadas, era uma situação muito ruim para a saúde e para os próprios boias frias, né? Sabe, esse negócio de boia fria, estava no jornal todo dia, etc. E tal. O que nós fizemos? Foi durante o seu governo, quando inclusive eu estava no governo do estado de São Paulo. Nós introduzimos a colheita mecanizada, quer dizer, aí com essas máquinas, etc., que colhem. Eu me lembro, Fernando, você teve essa experiência muito mais do que eu. Eu tive que ir no sindicato dos operários lá para explicar. E eles falaram, tá vendo, nós vamos perder o emprego. Eu falei, vocês se queixando de que o emprego que vocês têm é horroroso, que vocês ficam doentes, etc. Não tem um outro. Nós estamos dando uma outra opção aqui. São empregos melhores, porque aí o indivíduo, em vez de cortar cana, ele guiava um caminhão, né, que tinha lá umas máquinas lá que faziam a coisa. Ah, pois é, mas vai ter um número menor de empregos. Na prática, o que aconteceu é que está todo mundo empregado, viu? Porque a própria expansão da produção de cana acabou absorvendo a mão de obra. De modo que esse é um exemplo... Vivo, concreto. Mas eu
passei, eu imagino que você não passou como presidente. Não, apertado, é claro. Já viu? Porque as pessoas custam entender a transformação, o progresso, olhar para frente, né? A sustentabilidade também. Eu me lembro, quando houve aquela reunião de Estocolmo, você lembra? Isso. Que diziam que a posição do Brasil era a seguinte: bendita poluição. Né? Porque não queria mais fábrica, mais fumaça e tal. Eu trabalhei, não, tinha ligação com o grupo Inácio Sachs, você conhece, tá? Professor lá na França, e tinha um negócio na Suíça, chamado Centro de Desenvolvimento Alternativo, eu era membro disso aí, Centro de Desenvolvimento Alternativo, que era justamente dizer, olha, não precisa poluir para crescer. Hoje já se sabe que não precisa poluir para crescer. Mesma coisa o progresso técnico, ele virá. E quem não entrar nele vai ficar para trás. Né? É claro que você tem que ter governo, tem que ter políticas, a transição, a pessoa que sabe cortar com o facão não sabe manejar a máquina, tem a educação, aumenta mais. E você tem que atender a isso. Como no caso que você citou do Marx, que ele era favorável ao progresso, ele achava que o futuro da humanidade, um pouco sonhador, né? Que na humanidade você ia poder ser ao mesmo tempo pescador, poeta, trabalhador, você tinha tempo para usar. Hoje nós sabemos que o tempo é um problema. Você tem que educar, tem que dar cultura, tem que dar atividade para as pessoas. Eventualmente tem que dar bolsa na transição. Eu sempre fui favorável à Bolsa Família, Bolsa, que eu chamava de Bolsa Escola. Não basta dar o dinheiro, você tem que dar preparo para a pessoa se adaptar na nova situação e tal. Não é a ideia do Marx, era um pouco poética, cada um vai fazer o que quiser. Não, vai ficar na pobreza se não houver realmente programas de retreinamento e tudo isso. Mas é inevitável. O mundo cresce pelas forças de competição. O que está acontecendo agora é com informática, né? Com a automação. Há um debate muito grande, né? E aí é um projeto em construção. Há estudos que indicam que vai se perder alguns milhões de empregos. Tem outros que dizem que vai criar outros. Não tem resposta ainda, viu? E tem riscos. Nos Estados Unidos agora, as pessoas podem fazer arma em casa. Tecnologia 3D. As impressoras 3D. Isso mesmo. Impressoras 3D, como eles chamam. É isso. O que faz fábrica, quer dizer, é um problema. Mas o mundo vive resolvendo problemas e criando problemas. Na década de 70, o trabalho do professor Goldenberg relacionado à luz solar liquefeitas, que era a energia produzida através do etanol, da cana-de-açúcar e do etanol. O senhor continua um defensor de que o projeto energético para o Brasil deve prescindir de usinas nucleares porque há alternativas? E quais seriam as melhores fontes de energia para o Brasil hoje, professor? Olha, a energia nuclear é uma energia que tem seus problemas, né? Porque ela não produz certos tipos de poluição, como, por exemplo, particulados ou gases que provocam o aquecimento global, mas ela provoca outros, né? E é uma tecnologia que precisa tratar com cuidado, né? Porque os acidentes que ocorrem com a energia nuclear podem ser de grande vulto. Veja, com aviões também, né? Aviões caem também, né? E ocorre, mas acontece uma coisa localizada, né? Os reatores nucleares têm essa característica perversa, né? De que grandes acidentes provocam enormes perturbações. E as pessoas então procuram outras alternativas. Tem países que tiveram dificuldade em encontrar alternativas. França. Nuclearizou. E nuclearizou. 70% da eletricidade utilizada na França são reatores nucleares. Depois de Fukushima, quando os alemães fecharam, começaram a comprar energia da França, que era produzida por então, ela oferece uma solução até que se encontre alguma coisa melhor. Em outros países, ela faz muito menos sentido. E o Brasil é um deles, né? Porque o Brasil tem energia hidrelétrica. Eu via hoje que a eólica está hoje competindo e superando outras formas de energia. Eólica, vento. Né? É verdade. Porque o Brasil tem... Aí é uma questão de geografia. O Rio Grande do Norte, que é um estado pequenininho lá, é o maior produtor de energia eólica. Pois é. Porque ele olha para o oceano e os ventos são fortes e regulares, que é importante. Então, veja, no estado de São Paulo, praticamente não tem usinas eólicas, né? Porque o estado de São Paulo não... Ou seja, não é uma solução única, você tem que mesurar. É isso mesmo. O que nós temos que fazer, que é o que nós sempre defendemos, tem que acompanhar essas tecnologias. É isso. E o Fernando
teve um papel importante, porque, por azar, com a energia nuclear, você pode, além de fazer energia, você pode fazer armas nucleares, que é uma coisa que não tem nada a ver com tecnologia, é uma coisa... É guerra, é poder. política, né? E o Foi Brasil... no seu governo que o Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas com Nucleares. muitas críticas, porque, né, agora, o que nós fizemos? A tecnologia nós fomos desenvolvendo, estamos desenvolvendo tecnologia. Agora, nós vamos fazer guerra com a Argentina, vamos destruir Buenos Aires, para quê? Nós somos amigos hoje? Não precisa, né? Bom, claro que você tem que... Precisa de submarino atômico, é bom ter. É bom ter recursos atômicos, capacidade de você produzir, é bom. Agora, como é que as coisas avançam? Pega a nossa agricultura, que é uma agricultura altamente competitiva no mundo, né? Bom, por trás dela tem o quê? Ciência e tecnologia. Claro. Sempre teve. O café desenvolveu em São Paulo, porque tinha o Instituto Agronômico de Campinas, né? A Embrapa, o Cerrado hoje, que é o celeiro do Brasil, na época nossa de estudante, era terra inútil, porque não tinha os componentes necessários. Nitrogênio. Nitrogênio, não sei o quê. Hoje você produz. Quer dizer, você tem uma tecnologia que aumentou a produtividade. E tudo é assim. Agora, você tem que, no caso atômico, eu acho que tem que ter os cuidados que o Zé está levantando aqui. Você tem que ver, primeiro, que há acidentes que são... Tem que tomar muito cuidado, né? E, por outro lado, não é exclusivo, nem precisa ser, porque você tem alternativas. Então, tem que balancear isso aí. Veja, o fato de ela poder provocar acidentes exige mais cuidado, aí fica mais cara. Também aí entram fatores econômicos também. Então, cada país tem que procurar modelo seu. Modelo. E nós temos essa possibilidade que é a produção de energia hidrelétrica ou com vento, né? Quer dizer, com vento, com etanol, tem muita produção de muitas formas, né? Fernando, deixa eu aproveitar para fazer um comercial. Faça. A Escola Superior de Agricultura, que foi criada há mais de 100 anos, que pertence à Universidade de São Paulo, foi classificada recentemente numa desses rankings internacionais como a 7ª melhor escola de agricultura do mundo todo. Olha aí. A universidade como um todo, não. A universidade como um todo tem lá o lugar número 100 ou 200, uma coisa assim, que não é tão ruim assim também. Não. Mas a Escola Superior de Agricultura está no 7º lugar. E permitiu isso, grande desenvolvimento agrícola. Criar agricultura. No Brasil. Mesma coisa, você lembra da coisa da produção do gado? Tem estudos sobre isso, livros que mostram, foram buscar um gado na Índia para fazer cruzamento aqui. Tudo isso é alta tecnologia, né? Então, hoje nós produzimos em grande quantidade, temos um rebanho formidável. E tudo é assim. E nós precisamos dar mais atenção a esse tipo de desenvolvimento. Inclusive, o mundo futuro vai ser a questão de tecnologias novas, de automação. Você estava lá, uma reunião em Lisboa, foi o cara que descobriu o www, estava presente e tal, coisa, né? Bom, você fica vendo que o avanço da ciência é enorme, né? E nós temos que estar tentando fazer força para estar acompanhando esses avanços, porque senão nós vamos perder, porque a competitividade virá do desenvolvimento tecnológico. Você vai criar problemas? Vai. Problemas sociais? Vai. Agora, eu não sou catastrofista, no sentido que não tem solução. Tem, a sociedade vai se acumulando experiência, acomodando, e os governos têm que atuar, né? Não é que eles tenham que substituir o governo e a sociedade. Hoje em dia, recentemente, alguns anos atrás, eu pertenço a um grupo lá nos Estados Unidos de desenvolvimento sustentável. Bom, tivemos uma reunião aqui, no vizinho daqui, né, FGV, sobre isso. Eu mesmo fiquei espantado de ver como a tecnologia de fabricação de cimento, por exemplo, no Brasil, tinha evoluído num sentido positivo, né? Em vários setores nós avançamos e vamos ter que continuar avançando. E isso eu acho que é o normal. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, infelizmente, o nosso tempo é relativamente escasso. E ao fazer essa pergunta, eu tenho que fazer uma pequena introdução, porque eu li uma vez o Zhou Enlai, que era o primeiro-ministro histórico do Mao Tse-tung lá na China. Diz a lenda que ele teria sido perguntado um dia sobre qual é a importância da Revolução Francesa, e a resposta dele teria sido: é cedo demais para dizer. Isso na década de 1970. Tomara que vocês não deem essa resposta para mim, mas eu gostaria de saber a impressão dos senhores sobre as manifestações de 2013 e o legado político para o Brasil de hoje e talvez essa percepção que há, pelo menos, do aumento da polarização ideológica, política no Brasil. Eu queria ver as impressões. Para ser totalmente franco, eu acho lamentável. Eu acho que a democracia exige
uma certa temperança, a capacidade de ouvir o outro, não é estar de acordo, mas ouvir o outro, né? Diversidade. E nós, infelizmente, no Brasil, hoje estamos numa situação de muita agressividade. Né? Não é meu estilo, não é por causa do meu estilo pessoal. A democracia requer, não é a aceitação do outro, é o direito do outro expor sua opinião. E ter regras que permitam você resolver essas diferenças. Aqui, hoje, eu sinto ódio. Não é a primeira vez. Como a gente é velho, eu me lembro, minha família tinha muita ligação com Getúlio, foi ministro, essa coisa toda. Né? Bom, no tempo do Getúlio, no tempo de 64, houve momentos em que a fica muito encrespada. Não é tanto assim, mas é bastante. Né? O que é de comum? Nós vivemos no mesmo país. O que nós podemos fazer em conjunto? Você pensa uma coisa, você outra e outra. Tudo bem, mas nós, se formos o país vai a pique, nós vamos todos a pique. Tem que ter um sentimento de um nós coletivo. Né? E eu acho que é muito ruim quando essa encrespação passa a ser assim, quase pessoal, eu acho negativo para a democracia. Eu quero adicionar uma coisa que o Fernando disse. Ele foi presidente da República 2 vezes, e a minha experiência é mais limitada, mas é interessante. Eu fui reitor da Universidade de São Paulo, que tem 5 que talvez mil... seja mais difícil. Exatamente. E que tem 5 mil professores, cada um dos quais se considera o centro do universo, né? E alguns deles merecem efetivamente uma posição muito boa. O que acontece é o seguinte, é que é essencial haver o jogo democrático sem a perda da firmeza. Viu? As pessoas aqui confundem, às vezes, a ideia de que democracia acaba ficando uma bagunça e que precisa de chamar os militares para colocar em ordem, etc. E tal. É completamente incorreto. Né? Na democracia, você debate... E resolve. Aí resolve e faz. Viu? E é curioso, porque passa o tempo, Fernando, e você certamente sentiu isso. As pessoas que protestavam na hora, agora elogiam. Né? Agora elogiam. Como ocorre comigo, às vezes, por causa de decisões que eu tomei na universidade. O que precisa dissipar é a ideia de que a democracia não é capaz de chegar a conclusões. E caminhar. E encaminhar a solução. Isso é a ideia de que democracia é um regime fraco, etc. Simplesmente porque não é verdade. É fraco quando não tem autoridade. Autoridade não é discriminatoriedade, não é autoritarismo, é respeito. Você tem que respeitar. O que eu acho preocupante no Brasil é uma tentativa permanente de corroer. Vou dar um exemplo concreto agora. Veja os diálogos que há em vários meios de comunicação com os vários candidatos. A postura dos jornalistas qual é? Destruir. Você mentiu, você fez isso em tal momento. Não é o que você pensa sobre tal problema, é de destruir. Isso é um exemplo, porque não são eles os responsáveis por isso. O clima que se criou foi isso. Tá no poder? Destrói, não respeita. Ora, não pode ser assim. Se você não tem respeito, como é que você vai impor a ordem? Só pela força? Não dá certo. Não pode dar para quem está mandando, para quem está obedecendo, não. Então você tem que recriar, a meu ver, esse clima de um certo diálogo com respeito e decisão. Você tem que tomar a decisão, havendo autoridade, você reconhece a decisão, respeita-se a decisão. Né? Professor José Goneberg, presidente Fernando Henrique Cardoso, muito obrigado. Foi uma excelente entrevista. Muito obrigado. Foi um prazer.